cérebro. Só o telencéfalo e o diencéfalo. E aí no telencéfalo a gente vai ver essa vista, né? Essa vista lateral e essa vista mais medial. Então, em cada coisa a gente vai ter as coisas importantes de ver. Nessa vista, a gente precisa saber definir os lobos, entendeu? Porque cai assim também: lobo frontal, lobo parietal, occipital, e o lobo da ínsula também. E os principais sulcos. E essa divisão anatomo-funcional. Por exemplo, o lobo occipital, que é o lobo responsável pela visão, associação primária cortical da visão, certo? Então eu vou mostrando para vocês. Essa divisão de lobos, desculpa, o lobo occipital aqui. Essa divisão de lobos, frontal, parietal, occipital e o lobo da ínsula que está cortadinho aqui, e o lobo temporal que não tem nesse, aqui está tirado, esse é o lobo temporal, é uma divisão baseada, puramente assim anatômica, para qual correspondência de osso craniano tem. Ele mostrou para vocês o crânio, né? Vocês viram que tem o osso frontal, o osso parietal, o osso temporal, o occipital. Então, o que está por cima vai delimitar o lobo que está por baixo. Entendeu? Então, essa divisão básica que a gente precisa saber. Então, para começar, eu gosto da gente pensar assim: olhando, primeiro eu tenho que saber o que é frente e o que é atrás, né? Então, para saber isso, eu vou achar esse sulco lateral ou fissura silviana, que ele vai delimitar: abaixo dele está o lobo temporal, acima dele está o lobo frontal. Então, eu achando isso, eu sei que aqui é a parte anterior, aqui é a parte posterior. Entendeu? Porque, por exemplo, e nesse que não tem o temporal, mas tem o cerebelo, que está nessa peça. O cerebelo é posterior. Então, se colocar um alfinete aqui, a gente vai colocar aqui na prova: lobo occipital. Se colocar um alfinete aqui, lobo frontal. Pronto. Então, vendo a fissura silviana ou sulco lateral, eu sei que aqui é lobo temporal e aqui é o lobo frontal. Pronto. Mas aqui do lado do lobo frontal tem o outro lobo, que é o lobo parietal. Então, o que é que a gente tem que achar para dizer que aqui é frontal e aqui é parietal? O sulco central. É sempre uma polêmica, porque a gente sempre acha que não é o sulco que está cortado e tal. Mas vamos considerar o sulco central aqui. Então, aqui é o lobo, aqui é o lobo, e aqui é o lobo. É porque ele está meio achatadinho, a peça, certo? Não tem um sulco que vai delimitar parietal e occipital. É uma divisão assim anatômica, mas não é precisa em relação ao sulco. Aqui atrás a gente tem o sulco, que é o sulco parieto-occipital. Então aqui é occipital, aqui é parietal. Mas aqui na frente a gente não tem. Então, mas ele vai botar como? Na pontinha. Então a gente vai botar lobo occipital. Aqui a gente vai botar lobo parietal. Lobo, lobo. Então, e os giros mais importantes dessa vista do cérebro é o giro pré-central e o giro pós-central, certo? Antes do lobo, do sulco central, a gente tem o giro pré-central, depois o giro pós-central e cobra giro pré e giro pós, certo? Porque o giro pré-central está relacionado com a via motora e o giro pós-central com a via sensitiva. Então, tanto que essa via vai descer e vai passar por aqui, ó, pelo bulbo do tronco encefálico com as pirâmides, que é o trato descendente motor, certo? Então, ele é anterior, motor anterior, sensitivo posterior. Depois eu mostro isso para vocês. Então, o pré-central é relacionado com a motricidade e o pós-central é sensitivo, certo? Mas ninguém vai saber se ele está querendo saber o lobo ou se está querendo saber o giro. Se ele botar bem pertinho do giro, é o sulco. Desculpa, se ele botar pertinho do sulco, é o giro, entendeu? E eu sempre penso assim: a gente só tem giros porque tem sulcos. Então, geralmente quando a gente tem um giro, a gente tem um sulco que delimita o giro e que tem o nome do giro. Entendeu? Por exemplo, giro pré-central, sulco pré-central, giro central, sulco central, giro pós-central, sulco pós-central. Então, aqui,
o mais importante é essa área frontal, lobo frontal, giro pré-central, sulco central, giro pós-central, lobo parietal e o lobo occipital. O lobo occipital, coincidentemente, ele está todo relacionado com a via visual, certo? Vocês já assistiram aquele filme Mãos Talentosas? Alguém? Já? Mãos Talentosas? Não tem aquela parte do filme que ele vai operar os gêmeos e são craniópagos hospitais? Aí ele fala para os pais assim, eu não sei se eles vão continuar com a via visual íntegra, eles podem perder a visão, porque é hospital. Entendeu? Então, a gente vê essas partes principais. Aqui, eu não sei se ele falou para vocês, mas a gente tem duas áreas relacionadas com a linguagem muito importantes também, que é a área de Broca e a área de Wernicke. Ele falou? Porque geralmente ele cobra Broca e Wernicke. Eu vou mostrar a vocês. No giro frontal, a gente tem dois sulcos. Sulco inferior e sulco superior, que vai delimitar o giro frontal superior, o giro frontal médio e o giro frontal inferior. No giro frontal inferior, ou seja, essa parte de baixo do lobo frontal, logo acima da fissura silviana ou sulco lateral, a gente tem a área de Broca, que é mais ou menos essa área aqui. Tá vendo? Porque a gente tem a parte orbital, triangular e opercular. Essa parte triangular, a gente tem a área primitiva da produção da fala. Broca, para produzir a fala, certo? E outra área da linguagem, essa é a primeira, chamada de área da linguagem interior. Se a gente traçar uma linha imaginária aqui, a gente vai para o giro temporal superior mais posterior. Tá vendo? Porque o sulco lateral, ele não é totalmente reto, ele dá uma curvaçãozinha assim. Então, se a gente fizer uma linha assim, a gente vai ter a área da linguagem interior. Todo mundo vendo? E a gente vai ter a área da linguagem posterior, que fica no giro temporal superior, mais para trás. E essa é a área de Wernicke, é a área da compreensão da fala. Então, por exemplo, eu vou falar da linguagem falada e escrita também. Eu vou falar com você entendeu, você usou Wernicke. Aí você vai me responder, você vai usar Broca. Compreensão da fala, Wernicke, e produção da fala, Broca. Wernicke fica em que lobo? Temporal. E Broca? Frontal. Pronto, então essas são as principais. E aqui também a gente tem a área relacionada com a audição, que é o giro transverso anterior, o giro de Heschel. O giro de Heschel é um giro que fica por dentro do lobo temporal. O professor falou? Não. É porque geralmente cobra. Mas eu vou falar com vocês, vai que ele cobra, né? Esse giro de Heschel é o giro que fica mais por dentro, então ele não vai botar aqui. Ele vai botar aqui, é porque é bem... Entendeu? Então... Aqui, Heschel, H-E-S-C-H-L. Eu penso assim, tudo que tem que ter nesse nome tem, que é o C, o H, o S, giro de Heschel, que é a área relacionada com a audição, certo? Então, vai levar para o nervo auditivo, o par craniano vestíbulo coclear, a parte coclear, e aqui está a área da interpretação cortical, porque o que a gente está vendo aqui é só o córtex, é a interpretação. Vai passar por várias vias por dentro, até chegar na interpretação do estímulo, entendeu? E essa via auditiva é uma via tonotópica, é uma distribuição tonotópica. Então, a gente vai entender por frequência do som, frequência mais alta, mais baixa, mas é essa área aqui. Então, o que a gente gosta de ver é essa anatomia funcional. Entendeu? Via auditiva, giro de Heschel, que fica no lobo temporal, mais por dentro. Wernicke, temporal posterior, compreensão da palavra. Broca, para você falar, rima inclusive, Broca. O giro central, o giro pré-central, giro central e giro pós-central. Pré-central com a via motora. O giro pós-sensitivo. Entendeu? E o sulco central, que vai delimitar o que é frontal e o que é parietal. E aqui, occipital, quase toda relacionada com a visão. Acho que não tem mais nada não aqui nessa face. Deixa eu ver, eu vou vir pra cá. Tá vendo que o lobo temporal foi retirado? Mas aqui a gente tem um tronco encefálico, tá vendo? O cerebelo, um hemisfério,
o hemisfério esquerdo do cerebelo, porque o cerebelo sempre fica posterior. Lembra das fossas cerebelares no crânio que eu vou mostrar por último para vocês? Então, é onde ficam os hemisférios cerebelares, assim no crânio, fossas. E aí a gente vem a parte... Aí eu mostro na hora, senão eu vou embolar. Pronto, então nessa vista medial, a gente vai ver as estruturas mais importantes também. A gente vai dividir, né? Aqui a gente tem um lobo frontal, lobo parietal, lobo frontal ainda, lobo parietal, lobo occipital, né? Como eu falei para vocês, nessa vista a gente tem uma divisão bem clara do que é parietal e do que é occipital, porque a gente tem dois sulcos importantes, mas não vai ser cobrado o suco. Vai colocar aqui e a gente vai botar lobo occipital, tá certo? Mas, para vocês ficarem sabendo, aqui a gente tem o sulco parieto-occipital, que divide parietal de occipital, e aqui um sulco extremamente importante, que é o sulco calcarino. Porque, assim, quando a gente fala área cortical da visão, a gente tem a área primária, secundária e terciária de associação. No sulco calcarino fica a área primária de associação visual. Então, esse córtex, o lobo occipital, é todo relacionado com a visão, certo? Pronto. Uma curiosidade para vocês, que o único sulco que vai da parte de fora para a parte medial é o sulco central e delimita um lóbulo pequenininho, que é o lóbulo paracentral. E tem várias áreas, cúneos, pré-cúneos, mas não, o que a gente precisa saber é a divisão funcional, que é o mais importante. Tem como identificar Aqui o em temporal neuroanatomia por essa também. visão aí? Por essa visão dá para identificar o temporal? Temporal. Não. Não? A gente tem divisãozinha de lóbulos, mas geralmente quando vai cobrar um lóbulo, cobra aqui, certo? Aqui pode ser cobrado só o occipital, que tem essa divisão mais clara. É importante a função, vai ser cobrada a função na prova. Se você botar assim, na prática, não, se você bota lobo occipital, Sim. você pode botar giro motor sensitivo, também dá para considerar o giro pré e pós, entendeu? Sim. Então, e o giro bem importante que a gente tem aqui é o giro do cíngulo, tá vendo? Uma forma de gravar, não parece um C? Pronto, cíngulo. Cíngulo começa com C. Giro do cíngulo. E aqui a gente tem o sulco do cíngulo. Lembra que eu falei para vocês? Giros delimitam sulcos. E aqui a gente tem uma estrutura muito importante que vai ser cobrada, que é o corpo caloso. A gente tem uma divisãozinha do corpo caloso, mas não precisa não. Só o corpo caloso vai ser considerado, certo? Vou botar aqui no tronco, porque a gente tem o joelho do corpo caloso, o tronco do corpo caloso e tem de frente para trás. Mas pode ser botado aqui e aqui, vocês vão colocar corpo caloso. O que acontece? A gente tem algumas estruturas que são interhemisféricas, ou seja, estruturas que vão conectar um hemisfério com o outro. A principal estrutura é o corpo caloso. Tanto que se vocês prestarem atenção, essas fibras aqui, ó, tá vendo? São transversais. São fibras que estão assim, ó. O corpo caloso, ele é bem grande, não é só esse pedacinho que a gente tá vendo, não. E a gente tem outras estruturas interhemisféricas também, como, por exemplo, aderência intertalâmica. Pode ter e pode não ter, não são todas as pessoas que têm, que vão ligar um tálamo ao outro, mas aí eu vou mostrar o diencéfalo a vocês. A gente tem o sistema ventricular, que vai escorrer o LCR. Quantos ventrículos a gente tem? Ventrículos, dois ventrículos laterais, o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo, certo? Então, a drenagem do LCR vai passar por esses ventrículos. Nesses ventrículos tem algumas paredes de células germinativas que produzem LCR, o líquido cefalorraquidiano. E esse LCR vai girar pelo sistema ventricular e pelo espaço subaracnoide. Então, aqui a gente consegue ver o ventrículo lateral, tá vendo? E tem essa estruturazinha aqui, que é o corpo, o septo pelúcido, que divide um ventrículo lateral ao outro ventrículo lateral. É o único ventrículo que é dois, que está nos dois hemisférios. O ventrículo lateral é bem grande, tem um corno em cada lobo do cérebro. Esse aqui é o corno anterior do ventrículo lateral.
Porque vai ter um corno no lobo frontal, um corno no lobo parietal e tal. As partezinhas do ventrículo, certo? Então, se ele colocar aqui, vocês podem botar ventrículo lateral. Nesse aqui é o Ventrículo lateral. Aqui, aqui o ventrículo lateral estaria por aqui, ó. Aqui é a eminência talâmica, Aqui no caso. que são duas bolas. Isso. Por aqui, ó. É porque aqui já está aparecendo o tálamo. Certo? Aqui, isso. Então, o que eu queria mostrar a vocês é para a gente entender o funcionamento do cérebro, assim, ter uma visão melhor. Tá todo mundo vendo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode repetir essa parte aí do ventrículo? Onde é? Só essa parte dela. Então, a gente tem o sistema ventricular, ó. Vamos imaginar. De cima para baixo, os ventrículos laterais, um em cada hemisfério, ventrículos bem grandes que pegam todos os lóbulos, certo? Aí a gente tem um forame interventricular conectando um no outro, porque é um sistema de drenagem do LCR, do líquido cefalorraquidiano. E aí a gente vai depois para o terceiro ventrículo, certo? O terceiro ventrículo fica na região mais ou menos do diencéfalo. A gente não vai ver o ventrículo certinho aqui, mas fica nessa região. Depois a gente tem o forame de Monro, que vai conectar com o ventrículo, o quarto ventrículo. O quarto ventrículo a gente vê aqui, ó. Tá vendo? O assoalho do quarto ventrículo fica na parte posterior do bulbo e parte da ponte, que eu vou mostrar a divisão do tronco cefálico para vocês. Mostrar aqui? Pronto. Aqui a gente tem o ventrículo lateral, que se coloca aqui, vocês colocam ventrículo lateral. Nessa região mais ou menos aqui do diencéfalo, perto do tálamo, fica o terceiro ventrículo. E aqui o quarto ventrículo. Porque é como se contasse assim, não tem dois laterais? 1, 2, 3, 4. Entendeu? Laterais, terceiro e quarto. Esse é o quarto ventrículo. Né? Aqui atrás dele. O terceiro é do lado do quarto. Não, o terceiro é de cima para baixo. O terceiro fica nessa região aqui, do diencéfalo. Então, vai cair corpo caloso, giro do cíngulo, certo? Ventrículo lateral pode cair. Agora eu vou mostrar para vocês as estruturas que compõem o diencéfalo. O diencéfalo é composto por tálamo, hipotálamo, que está embaixo do tálamo, certo? Epitálamo, certo? Que esses três são os que a gente consegue ver aqui. Isso aqui? Aqui tá, onde tem essa breubinha aqui, tá vendo? É onde tá a glândula pineal. Não tem a glândula pineal? Então, a glândula pineal fica aqui no epitálamo. E o subtálamo não O visualiza? subtálamo não visualiza na peça. Então, a gente nunca... O subtálamo é mais por dentro. Pronto. Diencéfalo, vai cair a divisão do diencéfalo. Se ele colocar aqui, tálamo. Se ele colocar aqui mais abaixo, hipotálamo. Certo? E se ele colocar aqui, tálamo, hipotálamo, epitálamo. Assim, o diencéfalo é uma parte muito importante, principalmente o tálamo, que está relacionado com a memória de curto prazo. Tudo passa pelo tálamo, modulação de algumas vias que depois vão para o córtex, o tálamo modula. E no epitálamo, uma importante é a presença da glândula pineal, que vai liberar um hormônio que vai dar esse ritmo circadiano para a gente, que é a melatonina. E no hipotálamo, o hipotálamo é super importante, porque o hipotálamo regula a produção de vários hormônios que vão atuar a nível sistêmico do corpo todinho, principalmente passando pela circulação porto-hipofisária com a regulação da hipófise. Entenderam? TSH, tiroestimulante, os hormônios gonadotróficos. Então, assim, o hipotálamo tem essa regulação hormonal a nível sistêmico no corpo. E o que vai cair é tálamo, hipotálamo e epitálamo, essa divisão. Ele apontou Na pra prática- amígdala pra gente, só que a gente não conseguiu visualizar na peça. Na aula dele, ele falou sobre... A amígdala fica no cerebelo.
São as tonsilas. Oi? Ele falou sobre o hipotálamo. O Foi tálamo, podando? ele mostrou o tálamo pra gente identificar o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Então, que agora eu vou mostrar para vocês o tronco encefálico. O tronco encefálico é outra coisa. No diencéfalo é tálamo, hipotálamo e epitálamo, certo? Então agora eu vou mostrar para vocês o tronco encefálico. O tronco encefálico, de baixo para cima, é composto por bulbo, essa parte grandona aqui é ponte e mesencéfalo, entendeu? Se botar aqui é hipotálamo, mas se botar aqui em cima da ponte é mesencéfalo, certo? Então, nessa visão aqui, bulbo, ponte e mesencéfalo aqui, assim. Ui. Tá vendo? A ponte... Não, vou começar de baixo para cima. É melhor. Pronto, aqui a gente tem um cerebelo com um tronco encefálico na frente. O que a gente tem do cerebelo? A gente tem o bulbo, a ponte, que é essa parte grossa. A ponte tem vários tipos de fibras, mas aqui a gente vê por fora são as fibras transversais, que vão entrar no cerebelo e formar o pedúnculo cerebelar médio. Porque a gente tem outro pedúnculo, que é o pedúnculo cerebral, que entra no cérebro, mas sai do mesencéfalo, tá vendo? E entra no cérebro. Mas o que a gente precisa saber é essa divisão. No bulbo, a gente tem a divisão de pirâmides, que é o trato motor que eu falei pra vocês, entendeu? O trato motor, ou seja, se é motor é descendente, se é sensitivo é ascendente, né? O trato motor dessas fibras que estão descendo pelas pirâmides, quando chega mais ou menos ao nível do forame magno, a gente não chama mais tronco encefálico, a gente chama medula, certo? E as pirâmides decussam, trocam. Que tem geralmente quando o professor cobra a decussação das pirâmides, ele bota aqui, só para representar. Ou seja, às vezes o paciente apresenta uma lesão em um cérebro, que vai ter uma repercussão motora no lado contralateral, entendeu? Porque a gente tem uma troca, uma decussação. As fibras que estão de um lado vão para o outro, e do outro vão para o outro. Então, o bulbo tem várias funções. O bulbo, por exemplo, no bulbo a gente tem o centro do vômito, a gente tem a regulação da respiração. Por isso que, por exemplo, uma lesão aqui pode ser fatal. A questão do equilíbrio também no bulbo, equilíbrio no cerebelo. Então, assim, vital, o tronco encefálico é vital. O cerebelo não é vital, mas o tronco encefálico é vital. Se tiver uma lesão aqui, o paciente vai a óbito, certo? E a gente tem as olivas também do bulbo. E aqui, só a nível de... A gente tem várias raízes de nervos cranianos. Por exemplo, aqui, tá vendo? Aqui, ó, várias raízes dos 12 pares de nervos cranianos nessa região. Então, se o paciente tiver um tumor aqui, o paciente apresenta uma série de sintomas, porque tem várias raízes, e a gente chama de síndrome do ângulo ponto cerebelar. Então, eu quero que vocês entendam que o tronco encefálico é vital. E a divisão é em bulbo, ponte e mesencéfalo. Bulbo, ponte e mesencéfalo. Certo? Aqui a gente tem a divisãozinha de mesencéfalo. Lembra que eu falei para vocês que o quarto ventrículo está aqui? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o aqueduto cerebral, que conecta o terceiro no quarto, porque o quarto estaria aqui por dentro. Aqui não é ponte? Aqui não é bulbo, aqui não é ponte, aqui não é bulbo. Atrás da ponte não está o quarto, então o quarto ventrículo está aqui por dentro. Certo? Mas como vai cair? Repetindo, bulbo, ponte, mesencéfalo. Pronto. Vamos dar um check-up em telencéfalo. Se cair aqui, lobo frontal. Ai, minha mão tá tremendo. Ui. Se cair aqui, frontal. Se cair aqui, giro pré-central, motor. Se cair aqui, subcentral. Se cair aqui, giro pós-central. Se cair aqui, lobo parietal. Se cair aqui na ponta, lobo occipital. E tem um lóbulo que eu não falei. Por dentro do temporal, a gente tem um lóbulo que
evoluiu, que não cresceu, os outros cresceram por cima dele, que é o lobo da ínsula. Ele mostrou, não mostrou? Não. Lobo da ínsula, Não, mostrou não. porque sempre cai o lobo da ínsula. Que É porque aqui, por debaixo é do porque aqui temporal. tiraram o temporal. Então a gente vê o lobo insular, o lobo da ínsula. Aqui a gente não tem temporal, então a gente não vê vernique, mas a gente vê a área de brocar. Certo? Pronto. Aqui é o hemisfério cerebelar. O hemisfério direito. Cerebelar. Pronto. Nessa peça, lobo frontal ainda, giro pré-central, sulco central, lobo parietal. Que lobo é esse? Temporal. Aqui a gente tem no lobo temporal mais atrás a área de Wernicke da compreensão. E aqui a área de Broca. Pronto. E aqui por dentro a gente tem um giro de Resch, a área da audição. Aí, fácil. Mas é isso que vai cair, vocês vão ver. Pronto, nessa face, o que pode cair? Giro vínculo, corpo caloso, lobo ventrículo lateral. Pensa assim, muito provavelmente não vai cair esse ventrículo lateral, certo? Aqui, essa bolinha aqui tem duas eminências. Olha aqui, são duas eminências, um de cada lado. Tálamo, embaixo do tálamo, atrás, pronto. Aqui, ó, tálamo, hipotálamo e epitálamo, que compõe o diencéfalo. Diencéfalo e telencéfalo é cérebro. Agora, tronco encefálico não é cérebro. Então, tronco encefálico, bulbo, ponte, mesencéfalo. Vocês estão vendo a ponte como é fácil de localizar. Então, embaixo está o bulbo, em cima está o mesencéfalo. E aqui a gente tem o cerebelo. Agora eu vou mostrar o cerebelo. A gente tem... Isso aqui é o que? Esses coisinhos aqui? Ah, é azul, assim. São vasos. É o sangue azul? São vasos. Tem uma artéria muito importante que passa aqui, que é a artéria basilar. Passa aqui, ó. Aí ela faz uma impressão na ponte, chama suco da artéria basilar. Não sei se é esse. O cerebelo, como é que cai o cerebelo? Cai a divisão de hemisfério. Hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Mas não vai confundir esquerdo com direito. Como? O que está na frente do cerebelo? Sempre anterior ao cerebelo. Tronco encefálico. Então, esse é o hemisfério direito do cerebelo. Aí, como é que vai botar na prova? Hemisfério direito do cerebelo. E aqui, hemisfério esquerdo do cerebelo. Não, como é que vai saber mesmo? O tronco encefálico está na frente. Porque ele pode colocar assim, ó. Então, aqui está o hemisfério direito do cerebelo. Hemisfério esquerdo do cerebelo.